importante em relação aos processadores é a quantidade de núcleos. Quando a gente fala sobre um processador apresentar melhor desempenho se comparado a um outro processador, nós temos várias características que podem, claro, alterar o desempenho dos processadores. Uma delas é a quantidade de núcleos desse processador. O que seria a ideia de núcleos? Tu imagina se um processador é de apenas um núcleo. Se o processador é de apenas um núcleo, isso significa que só tem um local nesse processador onde são efetuados os cálculos matemáticos, aritméticos e de comparação lógica para realizar o processamento propriamente dito. Então, quando o processador tem um núcleo só, isso quer dizer que ele tem um núcleo de cálculo, só um núcleo de processamento, só um lugar para fazer os cálculos matemáticos da demanda do processamento. Agora, vamos comparar com a ideia de um processador com dois núcleos. Se eu tenho um processador com dois núcleos, isso significa que nós temos um determinado núcleo para realizar cálculos matemáticos e dentro do mesmo processador eu tenho um outro núcleo também para realizar cálculos matemáticos, de comparação lógica, cálculos aritméticos de uma forma geral. Então, olha só que interessante, um núcleo significaria apenas um local para cálculos, para o processamento. Dois núcleos, dois locais para cálculos, para realizar o processamento. Professor, e se eu tiver um processador então de 8 núcleos? Então existem 8 locais dentro desse processador para realizar cálculos matemáticos, cálculos de comparação lógica, cálculos aritméticos para a demanda do processamento. Então é claro que à medida que os processadores foram evoluindo no mercado, os fabricantes de processadores resolveram atribuir mais núcleos dentro de um mesmo processador, aumentando a quantidade de locais onde podem ser efetuados os cálculos matemáticos, os cálculos aritméticos para o processamento. Essa é a ideia. Então, se uma prova indicar que a quantidade de núcleos de um processador também pode alterar o seu desempenho, isso está correto, é claro, porque se eu tenho uma quantidade maior de núcleos, esse processador vai apresentar um desempenho superior se comparado a um outro que tenha uma quantidade menor de núcleos com todos os outros parâmetros técnicos similares. Observa, porque nem sempre um processador com uma quantidade de núcleos maior vai apresentar um desempenho melhor que um outro processador com uma quantidade de núcleos menor. Não, isso não é obrigatório, porque aqui eu estou imaginando uma comparação onde todos os outros parâmetros técnicos são similares e aí eu só estou comparando todos os parâmetros iguais, só que um com 4 núcleos e o outro com 2 núcleos. Bem, se todos os outros parâmetros técnicos são similares e um tem lá 4 núcleos e o outro tem 2 núcleos, esse de 4 vai apresentar um desempenho superior, principalmente quando o computador exigir processamento simultâneo de muitas informações para aquele computador e para aquele sistema. Ok, pessoal? Então, tem que lembrar também, quando a gente fala de desempenho, da quantidade de núcleos de um processador. Isso é bem relevante também.